Se você é tão atento quanto eu, provavelmente já notou aqueles padrões em zigue-zague nas bordas de alguns pacotes, como sacos de salgadinhos ou barras de chocolate. É claro que eles estão lá para facilitar rasgar o plástico. Mas por que isso rasga tão facilmente? O plástico é feito de moléculas compridas chamadas polímeros. Podemos compará-los com um tecido feito de fios longos. Mas a escala é muito menor e eles não estão realmente entrelaçados. O que os sulcos fazem é remover o suporte das fibras circundantes de polímero. Se a borda for plana, as moléculas estão cercadas e meio protegidas por suas companheiras. Mas se for irregular, as moléculas nas pontas dos sulcos ficam muito mais expostas a danos mecânicos. Além disso, uma borda tão irregular permite aplicar mais força a um ponto específico, a ranhura. E ela se move para o próximo quando esse ponto falha, causando mais rasgos. O processo continua até que se pare de aplicar a força ou até que se termine de rasgar a embalagem, que aliás não tem só esse segredo. Estou prestes a revelar os fatos mais inesperados sobre essa coisa que protege os produtos. É assim que o futuro dela se parece? Uma empresa sueca inventou uma caixa de suco mágica. É feito de gel de algas, agar-agar e água. Só pode conter smoothies e sucos de validade curta. A caixa também murcha na mesma proporção em que você consome o produto dentro dela. Uau! Não parece que o futuro chegou? Sabe aquele cheiro avassalador que literalmente nos atinge quando abrimos um pote de café instantâneo? Na verdade, trata-se apenas de um aroma de café pulverizado na tampa. É feito para fornecer aquele perfume atraente de café moído na hora. Um dos principais fabricantes de macarrão instantâneo da Coreia criou uma embalagem inovadora para sua produção, que pode ser usada com segurança em micro-ondas. A empresa afirma que algum material adicional usado nela pode permanecer intacto, sem derreter mesmo em altas temperaturas. Bem, com certeza vai deixar o processo de esquentar seu almoço muito mais rápido. Quase todos os alimentos que consumimos têm um período de validade, mas esta regra não se aplica à água. Mas como é que existe uma data em cada garrafa? Não há paradoxo aqui. A validade se refere à garrafa, não ao líquido. Dizem que, independentemente da marca, todos os salgadinhos têm a data de validade que termina em um sábado. É porque uma semana de produção começa em um domingo e, correspondentemente, termina em um sábado. Bem, verifiquei meu estoque e parece ser verdade. Vá ver o seu e escreva nos comentários o que descobriu. O plástico bolha foi originalmente projetado para servir como papel de parede texturizado. Foi inventado em 1957 pelos engenheiros Mark Chavans e Alfred Fielding, em Nova Jersey. Eles selaram 2 cortinas de chuveiro, prendendo dentro um punhado de bolhas de ar, e queriam vender o produto resultante como um tipo inovador de papel de parede. Infelizmente, a invenção acabou sendo um fracasso, como papel de parede. Então eles começaram a vendê-lo como isolamento de estufa. Mas foi somente em 1961 que as qualidades protetoras do material foram descobertas. E o primeiro cliente que usou plástico bolha para a embalagem foi a IBM, para proteger seu grande e principal computador, o IBM 1401, durante o transporte. As pessoas amam itens personalizados. De acordo com os pesquisadores, 52% dos clientes online estão mais dispostos a repetir suas compras com uma empresa quando recebem caixas de remessa customizadas. Se você já viu alguém desembalando produtos da Apple, provavelmente notou que a companhia utiliza embalagens muito lacônicas, o que provavelmente o faz pensar que eles não colocaram nenhum esforço nisso. Mas não é verdade. Para alcançar tal nível de simplicidade perfeita, a Apple criou uma verdadeira cultura em torno de suas embalagens. A sede da empresa tem até um local especial para a criação de designs delas para novos produtos. A caixa de ovos foi projetada em 1911 pelo editor de jornal Joseph Coyle, da Colômbia Britânica. O principal objetivo da invenção era resolver uma disputa. O dono de um hotel reclamava que os ovos que recebia de um fazendeiro chegavam quebrados. Sim, a necessidade é a mãe da invenção. A Nike criou uma caixa de sapatos feita totalmente com materiais reciclados, principalmente embalagens de bebidas. Ela também permite que seu dono a use como mochila. As de papel para alimentos remontam à China, ao século II a.C. Naquela época, a comida costumava ser embrulhada em finas folhas de casca de amoreira. Mais tarde, a ideia se espalhou por todo o mundo. E em 1879, um acidente literalmente mudou a história.
Um trabalhador de uma fábrica de sacolas de papel no Brooklyn ajustou a máquina que usava com as configurações erradas. Em vez de vincar pequenos sacos, cortou-os. Quando o dono da fábrica foi acertar o equipamento de novo, percebeu que ela podia cortar e vincar ao mesmo tempo. Esse acaso levou ao surgimento de caixas de papelão produzidas em massa. Pesquisadores descobriram que o processo usado durante a fabricação delas pode afastar germes. Veja só, para fazer esse produto, as camadas de papel são moldadas e unidas a uma temperatura de até 93 graus. Isso é mais quente do que a maioria das bactérias nocivas pode suportar. É por essa razão que as caixas de papelão são uma forma bastante segura de embalar alimentos. Afinal, elas saem higienizadas do processo de fabricação, mesmo quando são feitas de materiais reciclados. Aquele pequeno ícone de frasco aberto nos potes de cosméticos é o símbolo PAO, Period After Opening, ou válido até. Ele informa sobre o período que um produto pode ser usado depois de aberto. O símbolo formado por um número seguido da letra M, meses, pode ser visto em quase todos os cosméticos. Alguns recipientes de leite feitos de plástico têm amassados nas laterais, que servem para vários propósitos. Por um lado, quando o leite estraga, o processo geralmente causa inchaço e acúmulo de alta pressão dentro do frasco. É aí que o amassado é útil. Ele expande e não deixa o recipiente explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E novamente, o recuo irá aparecer e evitar que a embalagem quebre dentro do freezer. As garrafas de refrigerante são sempre enchidas de forma que haja algum espaço entre o líquido e a tampa. Isso porque o refrigerante contém dióxido de carbono, um gás que pode se expandir quando uma garrafa é aquecida. Se não houver espaço nela, ela pode quebrar em razão da pressão acumulada no interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem em forma de bolhas e provavelmente haverá transbordamento. A lacuna também ajuda com esse problema. Agora, sobre aquelas linhas horizontais que ajudam a segurar as garrafas plásticas. Algumas são produzidas a partir de plástico macio e não manteriam sua forma sem as linhas. Em vez disso, se torceriam facilmente ou até quebrariam. O número 57, uma garrafa de ketchup Heinz, não tem nada a ver com o rótulo do produto. A verdade é que o lugar com essa inscrição é um ponto em que se deve tocar para fazer o molho fluir. Então pare de bater no fundo da garrafa e toque no 57. A propósito, se você está se perguntando por que exatamente 57, não 34 ou 89, isso vem do slogan publicitário histórico 57 Variedades, criado pela Heinz Company localizada em Pittsburgh, Estados Unidos. Essa campanha publicitária informava os clientes sobre os diversos produtos fabricados pela empresa. À primeira vista, tudo é óbvio sobre tampas de plástico em copos descartáveis. Elas guardam a bebida dentro, certo? Mas não é só disso que são capazes. Assim que encontrar um local aconchegante e se preparar para saborear sua bebida, você pode usar a tampa como base para copos. Se olhar com cuidado, notará sulcos especiais que abraçam o fundo deles confortavelmente. É um abraço apertado. O tamanho de cada tampa cabe no fundo do copo correspondente. A parte redonda macia sob a tampa de uma garrafa de refrigerante evita que a carbonatação escape. Sem ela, o recipiente ficaria vazio em pouco tempo, provavelmente antes mesmo de você comprá-lo.